E já para começar, eu quero entender de você em que momento da sua carreira você entendeu que ser bom tecnicamente, musicalmente, não era o suficiente para ser um grande profissional. Cara, eu lembro de especificamente uma primeira viagem para a Europa. Porque aqui no Brasil teve um pouco, né? Que quando eu comecei, comecinho dos anos 90, a possibilidade que você tinha ter uma banda não era uma coisa que a gente falava, assim. Tinha as bandas, assim, tava o Sepultura indo para fora, mas, assim, era muito incipiente, né? Não tinha isso como profissão. Era tudo mato, né? 90? Era. 90, assim... 90 era pagode, né? Tinha que ser... Boquinha da garrafa, sei lá. Mas... Samba, El Chan. Geração El Chan e tal, né? Banheira do Gugu, sei lá. Bom. Tipo, esse tipo de coisa. E aí, não, e os amigos profissionais, você podia dar aula, tinha isso, e aí, de repente, acompanhar um artista maior, né? Vou tocar com o Fábio Júnior, vou tocar com o Chitãozinho Chororó e tal, né? E eu fui meio assim, eu fui convidado pra tocar com Dominó. Eu tocava nas bandas de rock, né? Tipo... com o Supla Barzinho também, e tal. você não chegou a tocar? E logo depois com o Supla. Esse foi... nesse período, tinha 18 anos, mais ou menos. E foi legal. Foi, tipo, com o Dominó me deu a possibilidade de viajar pelo Brasil, né? Viver o sonho, né? Viver um pouco o lance de hotel, viajar, tal, Sim. tocar. E aí com o Supla também, né? O Supla já era mais rock and roll, mais legal, né? Tal. Então foi esse começo, né? E aí começa o Angra, demo e tal, né? Então, assim, esse foi o começo. Aí nessa tinha o lance do... Mas eu não era muito ligado, era escala, tocar, técnica, instrumento, Sim. equipamento e tal, né? E aí, beleza. Aí a gente vai gravar o primeiro álbum na Alemanha, que veio uma grana lá do Japão, meio que ouvia falar, mas não estava muito conectado com isso, não sobrava nada, né? Porque gastou tudo. Tipo, então eu não estava muito conectado com isso. Mas a primeira vez que a gente foi lá fazer a turnê, aí foi já era pro segundo álbum. A gente foi gravar o Holy Land. E eu comecei a ficar ali, vendo assim como acontecia as coisas, mas a gente foi gravar o segundo álbum do Angra, e antes, para poder bancar toda a viagem toda, a gente fez uma pequena turnê, acho que de uns 10 shows lá na Europa. Já tinha, na época, tinha um negócio chamado Tour Support, que as gravadoras davam uma grana para você tocar, porque pra vender mais disco, né? Para vender mais o CD, né? Uhum. Hoje em dia eu tenho bem mais claro essa parte do negócio do que se passou ali. Mas naquele momento... Aí eu falo, pô, alguém tá pagando isso aí. Porque de repente a gente já tava num tour bus. Tipo, Da onde saiu essa quem grana, tá pagando esse negócio? Porque outras bandas que a gente via, tava de van, tava no perrengue. Entendeu? A gente já chegou com um tour bus, né? Com cama, aquela coisa... tocando nos lugares meio pequenos, assim. Fala, tipo, essa conta não fecha, né? Sim. Tipo, então tinha esse tour suporte da gravadora e tal. E aí também, quando aí tinha algumas bandas que abriam os nossos shows, eu tinha algum contato com bandas alemães e tal. E os caras, quanto que é a porcentagem do commission que vocês estão dando pra casa do merchandising? Qual que é onde está registrando, sabe assim? Lá, mano. Tipo, os caras estão falando uma língua outra, né? Tipo, nenhum desses termos eu sabia o que era. Tipo, sou só um passageiro aqui, né? Só vim tocar guitarra, gente. Eu não sabia os termos. Tipo, os termos que os caras estavam usando, entendeu? Mechanical royalties, né? Os royalties mecânicos. Tipo, eu não sabia o que eram esses termos. Caraca, Mechanical Royalties. Sabe, Mechanical royalties, eu acho que muita gente não sabe até hoje o que é. Tipo, aí tem também a questão dos royalties, né? Quando você publicamente, né? Você toca a tua música, né? Que seria o recolhido pelo ECAD e tal. Mas lá na Alemanha é a GEMA. Então, cada país tem o seu. E os caras estavam por dentro. Não, na GEMA. Aí vinha, tava no camarim, vinha um formulário, assim, grandão, assim, uma folhona, assim, os caras botando o nome das músicas deles, botando o nome dos compositores, preenchendo a data, o nome da casa, entregando Porque aqui no Brasil era assim... o Chico Buarque canta porque ele nunca vai receber dinheiro mesmo dos compositores dele, por isso que o cara tem que fazer show. Tinha o Tom Jobim canta... porque eles também tem que fazer show para ganhar grana, porque a grana que vem do ECAD, o direito não chega. Talvez pro Roberto Carlos. Aí tem vídeo da Elis Regina metendo pau na Ordem dos Músicos do Brasil. Então eu cresci meio que como adolescente, meio que ouvindo essas histórias, né? Não era meu mundo. Meio Mad Max, né? Mas isso que eu agora, já que você já entrou nesse assunto, isso que eu queria entender, porque, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tá acostumado, pelo menos assim, se você for tocar com sei lá,
com evento com incentivo, sei lá, municipal ou o que quer que seja, geralmente você faz ali o setlist, ou se você for abrir um grande show, né, no estádio e tal, você vai mandar o seu setlist pro produtor. Sim. E o produtor que vai se resolver com ECAD, que seja. Então, assim, pra mim é até uma surpresa saber que de repente entra alguém no camarim da banda ali falando assim, ó, gente, anota aqui as músicas porque Isso, precisa ser feito direito. Era outro lance que você nunca tinha visto no Brasil. Não. Né? E claro, quando você acho que a gente nem viu até hoje. Hoje em dia é bem mais tá digitalizado e tal. Aí você vai estar um festival grande, aí vai estar o ECAD, tá sabendo. Rock in Rio aí. Agora, um barzinho... ou um Carioca Clube da vida, né? Eu tocava no barzinho em São Paulo, tipo... Tava, sei lá, entendeu? Gente, tipo, desculpa, eu só citei o Carioca a nível de tamanho de casa, não é pra falando que... não, mas assim, a gente tá falando dos anos 90, né? Sim. É bem diferente hoje também. E era também a minha falta de conhecimento. Mas quando você vê uma banda tipo a tua, tocando num lugar pequeno também lá, sei lá, na Europa, e os caras têm esse conhecimento, e eu tava mais assim, pô, e os caras às vezes nem... eles manjavam das coisas, entendeu? A gente vai fazer a camiseta com tal empresa de merchandising, a gente usa essa empresa de tour bus porque aqui é melhor, ou será que é na Alemanha, ou será que é na Inglaterra? Porque na Europa, cada país, às vezes, geralmente Inglaterra e Alemanha que meio que domina a parte de backline ou de tour bus e tal, né? Então, você via que os caras lá, como, né, gente como a gente, tinha esses conhecimentos e eu não entendia nem os termos. Aí eu falava, pô, precisa saber isso aí. Porque eu não achava que os caras tocavam tão bem, sabe assim? E aí eu achava assim, pô, os caras não sabem escala. Né? Sabe assim? Tipo, os caras estão tocando desse jeito e sabem mais do business do que eu. Tipo, isso não faz sentido. Te inverte um pouco. Você fica, não, eu sei, eu mixolídio. Sabe assim? Você fica meio que, eu sei as coisas, fiquei estudando teoria musical e tal, não sei o quê. E você vê que os caras tinham uma banda boa pra caramba, os caras redondo, tocando bem aquilo e entendendo do negócio. E aquele extra, não, porque eu sei tocar jazz, que eu sei tocar isso, aquilo, tanto faz. Entendeu? E aí eu vi que, não, pera lá, então... E aí, tipo, em 95, uns anos depois, e o empresário do Angra, o Antônio Pirani, que ele já feito o GV, né? Ele tinha essa cultura. Então, a gente tinha um empresário que tinha essa cultura mais ali do... Entender as planilhas Excel. E tinha o lance também dos números e também ter como referência empresários das grandes bandas. Porque assim, eu tinha como referência o Ed Van Halen, o Steve Vai, os guitarristas. O artístico, né? O artístico. E aí, de repente, você tem um empresário que tem como referência o Rod Smallwood, o empresário do Iron Maiden, sei lá, o empresário do Led Zeppelin. E fica vendo o que os caras fizeram para o Led Zeppelin ser o que foi, né? O que o Kiss fez. Então, fica vendo, fica estudando, tentando trazer para o Brasil certas técnicas do business que outras bandas usaram, né? Até porque o vocal do Saxon, o Biff Byford, ele fala que... Porque todo mundo questiona, né? Por que o Saxon não ficou tão grande quanto o Maiden, quanto o Judas e tal? E um dos pontos, obviamente, tirando toda a questão da estrutura que o Maiden levava, ele falava que era essa questão do empresariamento. Que talvez o Rod fosse um pouco mais esperto que o empresário deles. Essa com certeza faz uma diferença. Eu não sei qual que foi o empresário deles, mas faz uma diferença Sim. E também o próprio cara da banda, né? Aí você também começa a perceber, quando você vê que sempre dentro da banda tem algum cara que tem essa cabeça um pouco mais ligada no que tá acontecendo além da música. E tem sempre um que é mais compositor, tem um que é mais correria de montar o ensaio, de ligar, já agitar as coisas. Produtor, sabe? né? Um pouco mais produtor, tem um cara que é mais compositor, que é mais artistão, tem outro cara que é mais ligado no vamos fazer a coisa virar financeiramente.